Cachorro Caramelo ouviu um grito, correu em direção à mata e viu uma idosa desmaiada. Final chocante. O cachorro Caramelo, sempre atento e cheio de energia, estava em uma manhã tranquila, correndo pelas trilhas do vilarejo. O sol ainda nascente iluminava suavemente o campo, e o ar fresco da manhã fazia o ambiente parecer mais calmo do que nunca. Mas, de repente, um grito cortou o silêncio, algo entre desespero e dor. Sem pensar duas vezes, o cachorro correu em direção à floresta, seus instintos o guiando sem hesitar. Ao chegar à clareira, ele se deparou com uma cena que mudaria tudo: uma idosa caída no chão, sem sentidos. O cachorro não teve dúvidas e latiu, agitado, tentando chamar sua atenção. Mas ela não reagia. Algo estava errado, e ele sabia que precisava descobrir o que aconteceu. Nos dias que se seguiram, o cachorro, normalmente livre para explorar, tornou-se vigilante. A mulher parecia esconder algo importante, mas o quê? Ela não falava sobre o que havia acontecido naquele dia, e o mistério só se aprofundava à medida que ele fazia novas descobertas. Quer saber o que acontece a seguir? Curta, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar dessa história cheia de mistérios e reviravoltas. O cachorro encontrou pistas, seguiu rastros, e cada dia parecia trazer mais respostas e mais perguntas. Mas quem era aquela mulher, e por que o passado dela parecia tão sombrio? Um antigo segredo do vilarejo começava a vir à tona, e o cachorro estava determinado a descobri-lo. Mas ele sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Agora, o que você acha que vai acontecer? Será que o cachorro vai desvendar tudo? Curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar a emocionante sequência dessa jornada cheia de mistério. Era uma manhã calma no vilarejo, o tipo de manhã que parece ser feita para aqueles que apreciam a tranquilidade do campo. O ar fresco da primavera trazia consigo o perfume das flores silvestres, e o céu, ainda suave com as cores do amanhecer, se estendia sem nuvens. O cachorro Caramelo, como de costume, corria pelas trilhas, seu corpo ágil se movendo com destreza enquanto ele se divertia, farejando e explorando o território conhecido. Seu pelo dourado, que brilha à luz do sol, era o reflexo de sua liberdade. Não havia lugar mais confortável para ele do que ali, entre a simplicidade da vida no vilarejo e o mistério das florestas que cercavam a cidade. Ele era um cachorro de rua, mas tinha um lar. Não um lar no sentido convencional, mas um lar feito de carinho e pequenos gestos de pessoas que, sem saber, cuidavam dele de diferentes formas. Ele não tinha um dono oficial, mas seu coração pertencia ao vilarejo, às suas ruas e campos, e, mais do que isso, ele sentia que tinha uma missão. Sua alma inquieta e curiosa nunca se satisfazia apenas com o simples, e ele sentia que sempre algo mais estava à espreita. Tudo estava tranquilo naquele dia, até que, de repente, um grito cortou o ar. O som era estranho, desesperado, como se alguém estivesse em perigo. O cachorro parou abruptamente, suas orelhas se levantaram, e sua respiração se acelerou. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção ao som, seus instintos o guiando na direção da mata, onde o grito parecia ter se originado. As árvores altas se erguiam ao redor, e a floresta, que normalmente parecia um lugar seguro, agora se tornava um labirinto sombrio. Enquanto ele corria, o vento fazia as folhas farfalharem, e os galhos das árvores se moviam como se sussurrassem segredos que o cachorro não conseguia entender. Mas ele não parou, seus pés rápidos e determinados não hesitaram nem por um segundo. O coração batia forte em seu peito, e ele sentia que havia algo mais importante o aguardando. Ele sabia que precisava agir rápido. Quando finalmente chegou à clareira, uma cena inesperada e assustadora o aguardava: uma idosa caída no chão, sua cabeça apoiada na terra úmida. Ela estava imóvel, seus olhos fechados, e seu rosto parecia tenso, como se estivesse em profundo sofrimento. O cachorro se aproximou com cuidado, seus olhos fixos nela. Ele não sabia o que fazer, mas sentia que algo estava errado, muito errado. Latiu para ela, sua voz alta e aguda, mas não houve resposta. Ele lambeu seu rosto, tentando chamar sua atenção, mas nada aconteceu. A mulher estava desmaiada, sem nenhum sinal de reação. O que poderia ter causado tal desespero? E o grito que ele havia ouvido,
O que significava? O cachorro caramelo estava perdido em uma enxurrada de perguntas, mas ele sabia de uma coisa: algo precisava ser feito. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de ajuda, mas a floresta estava vazia. O vilarejo estava distante, e ele não podia deixar a idosa sozinha ali, sem saber o que havia acontecido com ela. Seu instinto de proteção entrou em ação, e ele, com sua energia imensa e sua coragem, começou a correr de volta para o vilarejo, tentando encontrar alguém que pudesse ajudar. Ele cruzou as ruas, indo até a praça central, onde encontrou um pequeno grupo de moradores reunidos. Desesperado, latiu e correu em círculos, chamando a atenção de todos. As pessoas olharam para ele com estranheza, mas logo perceberam que ele estava agitado por uma razão. O cachorro caramelo conduziu as pessoas até a floresta, até a clareira onde havia encontrado a idosa. Quando chegaram, as expressões dos moradores mudaram de surpresa para preocupação. Eles imediatamente começaram a cuidar dela, levando-a para o vilarejo para que pudesse ser atendida. O cachorro, por mais que quisesse ficar perto dela, sentiu que seu trabalho ali estava feito por enquanto. Ele voltou para sua caminhada, mas a mente dele não conseguia se desligar da cena. Quem era aquela mulher? E o que havia acontecido com ela? Nos dias que seguiram, o cachorro não conseguia tirar a imagem da idosa caída da sua mente. Ele continuou suas explorações pela cidade, mas havia algo de errado, algo que ele não conseguia entender. Ele sentia que a mulher escondia algo, que havia uma história que ela não estava disposta a contar. O que poderia ser tão grave que ela se sentia ameaçada, ou pior, o que havia feito com que ela desmaiasse daquela maneira? O cachorro não sabia o que aconteceria a seguir, mas sentia que não podia simplesmente esquecer o que tinha visto. Ele precisaria descobrir mais, precisava entender. Os dias passaram, e a mente do cachorro caramelo não conseguia se afastar do ocorrido. A imagem da idosa caída na clareira e o som do grito angustiante ainda ecoavam em sua mente. Algo em seu instinto dizia que a mulher não era apenas uma vítima do acaso, ou havia algo mais ali. O que poderia ter causado tamanha aflição? E o que ela estava escondendo? O vilarejo, por sua vez, parecia seguir sua rotina habitual. O pequeno mercado na praça estava sempre cheio de gente, as crianças corriam pelas ruas de terra, e as casas, com suas varandas cheias de flores, pareciam viver no mesmo ritmo de sempre. Mas o cachorro sentia que algo estava prestes a mudar. Ele sabia que não poderia ficar parado enquanto o mistério da idosa permanecia sem respostas. A idosa, depois de ser cuidada e atendida pelos moradores, havia se recuperado, mas não totalmente. Ela continuava a ser vista esporadicamente pelos vilarejos, mas sempre parecia evitá-lo. O cachorro percebeu que ela passava a maior parte do tempo dentro de sua casa, olhando pela janela com um olhar distante, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Algo estava consumindo sua mente, mas o quê? Decidido a entender, o cachorro começou a seguir a idosa de longe. Ele sabia que precisava ser discreto, então se esgueirava entre as árvores e arbustos enquanto ela caminhava pela cidade. Ela parecia não perceber sua presença, tão absorta em suas próprias preocupações. O cachorro não entendia o motivo dessa agitação, mas sentia que estava prestes a descobrir algo importante. Foi então que, em uma tarde silenciosa, ele viu algo que o deixou mais perplexo ainda. A idosa, ao sair de sua casa, foi até o pequeno cemitério nos arredores do vilarejo. Lá, ela se ajoelhou em frente a uma sepultura antiga e colocou uma flor delicada sobre ela. O cachorro, sem fazer barulho, se escondeu atrás de um arbusto e observou. A mulher parecia em paz naquele momento, mas havia algo nas suas expressões que indicava a tristeza. Ela falava baixinho, como se estivesse conversando com a sepultura. "Desculpe por não ter voltado antes", a idosa murmurou, sua voz quase inaudível. "Eu sei que o tempo passou, mas eu não podia. Não posso mais fazer isso." O cachorro se encolheu, sentindo que aquele momento era íntimo demais para ser interrompido. Ele não compreendia completamente, mas sabia que havia mais ali do que ele poderia ver. A idosa parecia carregar um peso muito grande, algo que a impedia de ser plenamente feliz. Mas o quê?
Enquanto o cachorro tentava juntar as peças do quebra-cabeça, ele também passou a notar outras coisas. Ele havia visto a idosa conversando com algumas pessoas do vilarejo, mas sempre com uma certa hesitação. Havia algo nela que a fazia parecer isolada, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Seu olhar se fixava com frequência nas mesmas direções, sempre em direção ao horizonte, como se estivesse esperando que algo ou alguém aparecesse. Em um desses dias, o cachorro seguiu a idosa até o mercado. Ela comprou alguns itens simples, mas quando estava prestes a sair, algo aconteceu. Um homem apareceu na entrada da loja, e o sorriso da idosa imediatamente desapareceu. Ele parecia ser alguém que ela não queria ver, alguém que a incomodava profundamente. O cachorro não podia ouvir a conversa, mas percebeu a tensão no ar. O homem falava com ela de forma dura, e a idosa parecia incomodada, mas não podia se afastar. Ela forçou um sorriso e entregou-lhe um pacote, que ele pegou sem dizer uma palavra, antes de se afastar rapidamente. O cachorro, atento, seguiu o homem por um tempo. Ele não sabia o que havia acontecido entre eles, mas estava certo de que algo importante estava em jogo. Esse homem, com sua postura arrogante e seu comportamento estranho, parecia ser uma peça-chave no mistério. O cachorro sabia que deveria descobrir mais sobre ele. Quando voltou para a casa da idosa, o cachorro decidiu que precisava agir de maneira mais ousada. Durante a noite, ele entrou furtivamente na casa dela. O cheiro de velas aromáticas e o som suave de uma música antiga preenchiam o ambiente. Ele explorou cada cômodo, farejando por pistas que pudessem ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Em uma gaveta, ele encontrou algumas cartas antigas, amareladas pelo tempo. As palavras estavam escritas com uma caligrafia cuidadosa, mas o conteúdo era enigmático. Elas falavam sobre algo do passado, algo que a idosa havia perdido, ou talvez algo que ela havia deixado para trás. O cachorro não sabia ao certo o que aquelas cartas significavam, mas ele estava mais determinado do que nunca. Ele sabia que a chave para desvendar o mistério estava ali, nas pequenas pistas que ela deixava escapar. E agora, ele tinha uma missão de entender o que estava acontecendo com a idosa e ajudá-la a encontrar a paz que parecia tão distante. O cachorro caramelo sentia que a jornada para desvendar o mistério da idosa estava apenas começando. As cartas antigas que ele havia encontrado naquela gaveta, amareladas pelo tempo e com palavras cuidadosas, eram um indicativo claro de que ela tinha um passado complicado e repleto de segredos. Mas o que aquelas palavras significavam? Quem era a pessoa que ela havia perdido, ou que havia deixado para trás, como mencionava nas cartas? Ainda sentindo o cheiro do velho papel, o cachorro caramelo decidiu que precisava saber mais. Naquela noite, ele resolveu voltar à casa da idosa. Sabia que ela passava a maior parte do tempo dentro de seu lar, e ele tinha pouco tempo para agir antes que ela voltasse. Ele usou sua agilidade para se infiltrar discretamente pela janela, como um verdadeiro detetive, e entrou novamente na sala onde as cartas estavam guardadas. Dessa vez, ele não se contentou em apenas farejar. Ele usou as patas com cuidado para abrir a gaveta, tentando não fazer barulho. Quando retirou as cartas, leu o que pôde das palavras que estavam ali. Ao meu querido amigo, espero que, ao ler esta carta, você esteja em segurança. Sei que temos divergências sobre como as coisas devem ser, mas o que aconteceu naquela noite me atormenta. Fui forçada a tomar decisões difíceis, e essas decisões me afastaram de você. Agora, a verdade precisa ser revelada, e espero que ainda haja tempo para reparar os danos que causamos. A lembrança de nossa amizade, e do que um dia fomos, é a única coisa que me resta. Eu. O cachorro caramelo parou. As palavras o faziam tremer. Ele sentiu que estava no centro de algo maior, algo que poderia mudar o curso do vilarejo inteiro. Mas havia mais cartas, e ele precisava entender toda a história. As pistas estavam ali, escondidas, esperando para serem descobertas. Na manhã seguinte, o cachorro caramelo seguiu a idosa novamente. Ele a viu se afastando de sua casa e indo em direção ao mercado. Mas desta vez, ele notou algo diferente. Ela estava com um olhar preocupado, quase como se estivesse fugindo de algo, e seus passos estavam mais apressados.
Algo a estava perturbando profundamente, e o cachorro não sabia o que fazer. Enquanto a idosa fazia suas compras, o cachorro Caramelo sentiu uma presença estranha. Ele percebeu um homem com uma postura arrogante parado na esquina, observando de longe. Era o mesmo homem que ele havia visto anteriormente, aquele que tinha falado com a idosa de maneira agressiva. O homem estava agora mais próximo, seu olhar fixo nela. O cachorro Caramelo sentiu o ar tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele decidiu seguir o homem. Usando seu faro apurado e sua habilidade de se mover sem ser notado, ele o seguiu até uma casa velha na periferia do vilarejo. O homem entrou pela porta da frente, e o cachorro ficou na espreita, tentando entender o que se passava ali. Pouco depois, o cachorro ouviu vozes vindas de dentro da casa. Ele se aproximou com cuidado e, a partir de uma janela quebrada, conseguiu escutar o que era dito. "Você sabe o que aconteceu, não sabe?", disse o homem, a voz cheia de desdém. "Não há mais como voltar atrás. O que você fez, o que nós fizemos? Está tudo à vista agora. E essa mulher, você realmente acha que ela vai ser capaz de esconder tudo isso?" A idosa estava do outro lado da sala, visivelmente perturbada, as mãos tremendo enquanto segurava uma pequena caixa. Eu não sei o que mais fazer. Se eles descobrirem, será o fim para todos nós", ela respondeu com a voz trêmula. O cachorro Caramelo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que estava acontecendo ali? O que essa mulher, tão doce e tranquila, estava escondendo? E quem eram eles que pareciam ser tão ameaçadores? Com o coração apertado, o cachorro Caramelo se afastou furtivamente da janela. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o que exatamente? A peça central daquele mistério estava cada vez mais próxima, mas ele não conseguia entender totalmente o quadro. O que aquela caixa significava? E quem mais estava envolvido nessa história? O dia passou, e o cachorro Caramelo sentiu o peso daquilo tudo em sua mente. Ele continuou suas andanças pelo vilarejo, mas a cada passo, sua mente estava focada no que havia ouvido. A idosa estava envolvida em algo que ela não queria, ou não podia, contar a ninguém. E o homem, com suas ameaças e seu tom de superioridade, parecia ser uma figura-chave para entender o que estava acontecendo. Naquela noite, o cachorro não conseguiu dormir. Ele sabia que havia algo mais no fundo da casa da idosa, algo que ela estava escondendo. Mas o que poderia ser tão terrível que ela temia tanto? Ele precisava saber. O próximo passo seria ainda mais difícil. O cachorro Caramelo estava determinado a desenterrar todas as respostas e, acima de tudo, ajudar a idosa a lidar com aquilo que ela estava tentando esquecer. Ele sabia que, se não agisse, o vilarejo inteiro poderia ser afetado por um segredo que estava muito mais próximo do que todos imaginavam. O cachorro Caramelo não podia deixar de se sentir ansioso e, ao mesmo tempo, determinado. Ele havia escutado o suficiente para entender que havia muito mais por trás da situação da idosa. Aquelas palavras que ele tinha ouvido na casa do homem e o mistério da caixa com a qual a idosa parecia estar tão obcecada estavam deixando-o inquieto. Ela não queria, ou não podia, contar a verdade, mas ele sentia que precisava fazer isso por ela, mesmo que não soubesse exatamente o que aquilo significava. No dia seguinte, o cachorro não conseguiu evitar. Ele voltou até a casa da idosa, decidindo que dessa vez faria o que fosse necessário para encontrar respostas. Ele estava cada vez mais convencido de que a caixa escondia algo vital, algo que ligava a idosa a todo o mistério que ele estava tentando desvendar. O dia estava quente, e a rua parecia vazia enquanto ele se aproximava da casa. Ele estava atento a cada movimento, com os ouvidos aguçados, pronto para qualquer sinal. Como sempre, ele se esgueirou pela janela, vendo a idosa sentada em sua cadeira de balanço, olhando pela janela com um olhar distante, perdido. Ela parecia pensativa, mas havia algo de novo nela. Algo estava diferente, como se ela estivesse se preparando para algo grande. Era o momento certo. Com cuidado, o cachorro se escondeu atrás da árvore no jardim da casa e começou a farejar. Ele não sabia exatamente onde ela guardava a caixa, mas a sensação de que estava próxima aumentava a cada segundo. Seu instinto estava afiado, e ele sabia que ela havia escondido algo importante.
Ele começou a vasculhar os arredores da casa, se aproximando da porta dos fundos, onde havia um pequeno depósito. O cachorro não sabia o que encontraria ali, mas não se importava. Ele precisava atentar. Usando sua habilidade de farejar, começou a inspecionar o local. E então, ele sentiu o cheiro. Um cheiro familiar, mas forte o suficiente para parar tudo. Era o cheiro de madeira envelhecida, de algo guardado há muito tempo. Com suas patas habilidosas, o cachorro começou a mexer em algumas caixas de papelão que estavam empilhadas no canto do depósito. Ele se virou rapidamente, e então viu o que procurava. Em cima de uma prateleira, parcialmente escondida, estava uma caixa de madeira, cuidadosamente guardada. Seu coração disparou ao perceber que era a caixa que a idosa sempre carregava com ela, a que ela estava tão obcecada. Sem hesitar, o cachorro começou a puxar a caixa com a boca. Era pesada, mas ele não desistiu. Depois de algum esforço, conseguiu levá-la para fora do depósito e a colocou cuidadosamente sobre o chão do jardim. Ele se sentou, olhando para a caixa com atenção, e esperou. Ele não sabia como abrir, mas sabia que precisava tentar. Quando finalmente conseguiu, usando suas patas com habilidade, a tampa se abriu lentamente, revelando o conteúdo que ele tanto procurava. Dentro da caixa havia uma série de documentos antigos e fotografias amareladas. Ele farejou tudo com cuidado, sua mente tentando compreender o que aquelas coisas significavam. Entre as fotos, havia uma imagem da idosa com um homem, e ambos pareciam muito felizes. O sorriso dela era genuíno, e ela parecia em paz. Mas ao lado deles, havia outra pessoa, uma sombra no fundo da foto, alguém cujas feições estavam borradas, como se a foto tivesse sido manipulada. Além das fotos, havia também mais cartas, e algumas estavam seladas com cera vermelha. O cachorro farejou os papéis, tentando entender o significado de tudo aquilo. Ele sabia que havia mais na história, algo que a idosa ainda não havia revelado. Ele pegou uma das cartas e olhou para ela, mas, antes que pudesse abrir, ouviu um som vindo da casa. A porta dos fundos se abriu com um rangido suave. O cachorro congelou e se escondeu rapidamente atrás de uma pilha de madeira. Ele espiou, vendo a idosa sair pela porta, andando devagar e com um olhar preocupado. Ela caminhava em direção ao jardim, e o cachorro, agachado, a observava de longe. Ela se aproximou da caixa com cuidado, seus olhos se estreitando ao vê-la ali. Quando ela viu os papéis espalhados no chão, seu rosto se contorceu em uma mistura de medo e tristeza. Ela respirou fundo, e uma lágrima escorreu pela sua face, mas ela não fez nada para impedir. O cachorro, com o coração acelerado, sentiu que o momento que ele temia havia chegado, a verdade estava prestes a ser revelada. Com um suspiro pesado, a idosa se ajoelhou e pegou uma das cartas. Ela leu em silêncio por alguns minutos, e o cachorro pôde ouvir suas palavras, baixas e angustiadas. Eu sabia que isso tinha que acontecer algum dia, e ela murmurou para si mesma. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu só queria que tudo ficasse no passado. A idosa se levantou lentamente, com a caixa nas mãos, e olhou para o céu, como se estivesse buscando uma resposta lá em cima. O cachorro sentiu que não poderia mais esperar. Ele se aproximou, com passos silenciosos, até ela. Ela olhou para ele, surpresa, mas não parecia brava. Em vez disso, havia um pequeno sorriso triste em seus lábios. Você sempre soube, não é? Disse ela, com um olhar profundo. Você sempre soube que eu carregava um segredo. Mas agora é hora de contar. O cachorro caramelo olhou para ela com seus grandes olhos, sentindo a gravidade do momento. Ele sabia que, por mais que a verdade fosse dolorosa, ele não poderia mais deixá-la sozinha com esse fardo. Ele iria ajudá-la, mesmo que isso significasse enfrentar o passado. E assim, naquele momento, o mistério começou a ser desvendado. A idosa respirou fundo, olhando para o cachorro caramelo como se ele fosse o único ser capaz de entender o peso de suas palavras. Ela se sentou na cadeira de balanço, com a caixa nas mãos, e o cachorro caramelo ficou ao seu lado, atento e silencioso, esperando que ela finalmente falasse. Você tem sido mais do que um simples cachorro para mim, não é?
Ela murmurou, seu olhar fixo na caixa de madeira. Sempre esteve aqui, sempre me observando, mas nunca me julgou. Eu não merecia a sua confiança. O cachorro caramelo não respondeu. Ele apenas sentou ao seu lado, seus olhos grandes e expressivos transmitindo uma paciência que parecia ir além das palavras. Ele sabia que, naquele momento, o silêncio era a melhor companhia que ela poderia ter. A idosa olhou para a caixa e, com as mãos trêmulas, começou a abrir as cartas, uma por uma. Cada folha parecia carregada com um peso emocional imenso. Ela as leu em voz baixa, como se estivesse fazendo uma confissão silenciosa. Essas cartas, elas são de uma época muito distante, antes de eu vir para este vilarejo. Quando eu era jovem, eu estava envolvida com algo muito mais complicado do que imaginei. Eu amava alguém, mas as circunstâncias nos separaram. Ela parou por um momento, a voz falhando. Eu tinha que tomar uma decisão difícil, uma decisão que ainda me persegue. O cachorro caramelo, curioso e atento, olhou para ela com uma expressão de compreensão. Ele sabia que a idosa tinha uma história cheia de dor e arrependimento, mas não sabia qual era a verdade por trás de suas palavras. Eu e aquele homem, ela continuou, com a voz cheia de saudade, éramos inseparáveis, mas havia uma outra pessoa envolvida. Eu não sabia de todas as intenções dele, e, quando descobri, era tarde demais. Ele estava envolvido com algo muito sombrio, algo que eu não podia mais ignorar. Quando percebi a verdade, já estava demasiado tarde para voltar atrás. O cachorro caramelo se aproximou, com as orelhas baixas, mostrando solidariedade em sua postura. Ele sabia que a idosa estava lidando com algo que ela nunca quis que ninguém soubesse. Ele não sabia o que era, mas podia sentir a dor em suas palavras. Quando ele se afastou, eu não consegui acompanhá-lo. Não havia mais como justificar o que ele fez. E eu tinha medo. Medo do que ele se tornaria e do que poderia acontecer se continuássemos juntos. Então eu fugi. Fugi para este vilarejo e tentei deixar tudo para trás. A idosa fechou os olhos por um momento, como se tentando encontrar forças para seguir em frente. Mas, como você sabe, o passado sempre encontra uma maneira de voltar. Esse homem, o mesmo que você viu no mercado, voltou para me cobrar. Ele se envolveu em negócios perigosos, e agora ele quer me forçar a revelar tudo o que sei. Ele sabe mais do que eu gostaria de admitir, e, por muito tempo, vivi com medo dele. O cachorro caramelo, mais uma vez, não falou nada. Ele não precisava. Seu coração estava pesado ao ver a dor da idosa, e ele sentia que precisava agir. Não importava o que ela tivesse feito no passado, o que realmente importava agora era ajudá-la a superar esse peso e encontrar a paz. A idosa se levantou da cadeira, olhando para a caixa com um suspiro profundo. Eu pensei que jamais teria que confrontar esse homem novamente, mas ele voltou. E com ele, as lembranças que eu tentei enterrar. Eu nunca deveria ter me mudado para cá, nunca deveria ter deixado meu passado incompleto. Mas agora, esse homem está aqui, e não posso mais ignorá-lo. Se ele continuar com suas ameaças, ele destruirá tudo o que construí para mim. O cachorro caramelo deu um passo à frente, movendo-se com uma confiança silenciosa, como se estivesse dizendo que estava ao seu lado, sem questionamentos. Ele não sabia como, mas sentia que havia algo que ele poderia fazer para ajudá-la. Eu não sei o que fazer, caramelo. Eu só queria que tudo fosse diferente. Eu queria poder voltar no tempo, corrigir meus erros, mas não posso. Ela olhou para o cachorro com um sorriso triste. Eu sei que não posso mudar o passado, mas talvez eu possa corrigir o que está ao meu alcance agora. A idosa se virou para ele, e, pela primeira vez, Caramelo a viu mais forte do que nunca. Ela não estava mais tão atada ao medo. Não mais completamente. Ela estava pronta para enfrentar o que fosse necessário para conquistar sua liberdade. Foi então que, com um gesto firme, ela pegou uma das cartas que havia lido e a colocou cuidadosamente em cima da mesa. Ela olhou para o cachorro caramelo e, com os olhos brilhando de determinação, disse: "Eu vou enfrentá-lo. Não vou mais me esconder. O passado pode ter moldado quem eu sou, mas não me definirá.
Ele pode saber tudo o que eu fiz, mas agora, é a minha vez de contar a minha história. E assim, naquele momento, algo dentro dela se quebrou. A idosa estava finalmente disposta a confrontar seus fantasmas e a lidar com as consequências de suas escolhas. Era o momento de curar feridas antigas, de fazer a paz com seu passado. O cachorro Caramelo, com seus olhos calmos e sinceros, sabia que, mesmo sem palavras, ele havia cumprido seu papel. Ele a ajudou a tomar a decisão de enfrentar o que estava por vir. Juntos, eles haviam dado o primeiro passo para restaurar o que foi perdido. Era hora de enfrentá-lo, e o cachorro sabia que, juntos, eles poderiam superar qualquer coisa. O cachorro Caramelo observou, de longe, a idosa se preparando para o que seria uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ela parecia mais calma agora, com uma determinação visível nos olhos. Mas ainda havia algo de inquietante em seu comportamento. O medo não havia desaparecido completamente, mas, pela primeira vez, ela parecia estar pronta para enfrentar os fantasmas que o passado havia deixado. Ela não disse uma palavra para Caramelo enquanto ele a seguia de volta ao mercado, o coração apertado, mas com um foco renovado. Ela havia decidido que enfrentaria o homem, mas o que exatamente ele queria dela? Ele não parecia ser alguém que simplesmente aceitasse um ou não ou como resposta. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. O cachorro Caramelo sabia que o vilarejo inteiro poderia ser afetado, mas ele estava ao lado dela, disposto a fazer o que fosse necessário. No mercado, a tensão estava no ar. A idosa entrou com passos firmes, mas seu rosto ainda estava marcado pela apreensão. Caramelo se aproximou, seguindo-a de perto, atento a cada movimento. Ele sabia que aquele lugar, que até então parecia acolhedor e tranquilo, agora estava prestes a se tornar o cenário de um grande confronto. E logo, a figura que ele mais temia apareceu. O homem. O mesmo que havia feito ameaças. Ele estava ali, esperando, com uma postura arrogante e um olhar calculista. Ele notou a idosa instantaneamente, e um sorriso cruel se formou em seu rosto. Ah, você finalmente decidiu aparecer. Ele disse, com a voz cheia de desdém. Pensei que ia me fazer esperar mais. A idosa parou alguns passos à frente dele, o cachorro Caramelo ficando ao seu lado, erguendo a cabeça e mostrando que não tinha medo. Ela olhou nos olhos do homem, sem vacilar, e, por um momento, parecia que o tempo havia parado. Ela o enfrentou, sem hesitar, como se tivesse tirado o peso de uma vida inteira de cima de seus ombros. Chega. Eu não vou mais fugir de você. Ela falou, sua voz firme, mas com um tom de dor que Caramelo sentiu em seu peito. O que você quer de mim? O homem riu, um som seco e ríspido, como se fosse uma risada de quem já tinha o controle da situação. Ele se aproximou dela, e o cachorro Caramelo ficou em alerta. Mas, apesar do medo crescente, ele sabia que a idosa não estava sozinha. Eu quero que você pare de brincar de esconde-esconde e me entregue tudo o que sabe. O homem disse, apontando para a bolsa dela. Eu sei que você tem algo que pertence a mim. Algo muito mais valioso do que você imagina. A idosa ficou em silêncio por um momento, e Caramelo sentiu o ar se tornar mais denso ao redor deles. Ele sabia que, para ela, isso era mais do que uma simples conversa. Era um confronto com um passado que ela havia tentado esquecer, e agora ele estava de volta, ameaçando tudo o que ela havia construído. Você nunca entendeu, não é? Ela respondeu, com os olhos brilhando de emoção reprimida. Eu não tenho mais nada que você queira. O que aconteceu, aconteceu. Eu fiz escolhas, mas agora você não tem mais poder sobre mim. O homem estreitou os olhos, irritado. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por alguém como ela. Mas, antes que ele pudesse responder, o cachorro Caramelo deu um passo à frente, movendo-se com a graça e a confiança de quem sabe exatamente o que está fazendo. A idosa olhou para ele, surpresa pela sua atitude. Mas, ao ver a expressão serena nos olhos de Caramelo, algo se acendeu dentro dela.
Ela se sentiu mais forte, mais capaz de enfrentar aquele homem. O cachorro estava ali, ao seu lado, sem medo, sem hesitação. Você não tem mais o que me ameaçar. A idosa disse com mais firmeza. Se você acha que pode me intimidar, está enganado. O homem olhou para o cachorro caramelo com um misto de desdém e frustração, e, por um momento, parecia que ele estava prestes a perder o controle. Ele olhou para a idosa uma última vez, como se estivesse avaliando suas palavras. Eu vou dar uma última chance a você. Ou você me entrega o que eu quero, ou as consequências serão muito piores. Você vai se arrepender de me desafiar. Com um último olhar furioso, o homem se afastou, desaparecendo entre a multidão do mercado. O ar ficou mais leve, e a idosa ficou ali, em silêncio, com a respiração descompassada, ainda sentindo o peso da situação. Mas agora, algo havia mudado nela. Ela sabia que não estava sozinha. Caramelo, com sua presença silenciosa e sua coragem inabalável, havia dado a ela a força para enfrentar o homem. O cachorro Caramelo, em sua maneira simples e leal, havia mostrado à idosa que ela não precisava carregar o peso do medo sozinha. E, por mais difícil que fosse o caminho pela frente, ela sabia que poderia enfrentar qualquer desafio com ele ao seu lado. Quando o homem desapareceu completamente de vista, a idosa finalmente respirou aliviada. Ela olhou para Caramelo, e seus olhos brilharam com gratidão. Eu não sei o que faria sem você. Ela disse suavemente, acariciando sua cabeça. Você me ajudou a ver que, por mais que eu tenha cometido erros no passado, eu posso seguir em frente. E, com você ao meu lado, eu sei que posso enfrentar qualquer coisa. O cachorro Caramelo não respondeu, mas sua postura calma e a maneira como olhava para ela deixaram claro que ele estava pronto para o próximo passo. Eles haviam vencido a primeira batalha, mas o caminho à frente ainda estava cheio de desafios. Mas agora, ela sabia que não estava sozinha. O mercado, antes vibrante e cheio de movimento, agora parecia uma cena congelada no tempo. O cachorro Caramelo permanecia ao lado da idosa, sua postura relaxada, mas alerta. Eles estavam em um local onde tudo parecia tranquilo, mas o peso do confronto que haviam acabado de enfrentar ainda pairava no ar. O homem, embora afastado por ora, deixará um rastro de ameaças e promessas que ainda ecoavam na mente da idosa. A idosa, ainda sentindo a adrenalina da situação, sentou-se em um banco próximo, com a cabeça baixa. Ela passava os dedos pelo cabelo, tentando acalmar a respiração. O cachorro Caramelo se sentou ao lado dela, colocando a cabeça sobre suas pernas com um suspiro profundo, como se dissesse, estamos juntos nessa. Ela sorriu, reconhecendo o gesto simples, mas cheio de significado. Acho que nunca pensei que teria que enfrentar isso de novo, Caramelo. Ela disse, a voz suave, mas carregada de um cansaço que parecia antigo. Achei que o tempo havia me dado a chance de recomeçar, de esquecer. Mas o passado não se apaga assim, não é? O cachorro Caramelo não precisava responder. Seu olhar era profundo e compreensivo, como se dissesse que sabia exatamente o que ela estava sentindo. E, de alguma forma, ele sabia que ela precisava de algo mais agora. Algo que fosse além de enfrentar o homem que ameaçava sua paz. A idosa levantou a cabeça, olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de uma cor dourada. O cheiro da terra e da vegetação se misturava com a brisa suave, criando um ambiente de calma. Mas, no fundo, ela sabia que a paz ainda estava distante. Eu não posso simplesmente esperar ele voltar. Não posso viver com o medo de que ele me encontre novamente. Ela disse, com a voz resoluta, como se finalmente tivesse tomado uma decisão. Caramelo a observava atentamente, como se entendesse que aquele era um ponto crucial. Ele sabia que a idosa estava decidida a mudar sua situação, e isso significava que ela precisava tomar medidas drásticas. Algo mais que palavras não seriam capazes de resolver. Eu preciso de um plano. A idosa concluiu, com os olhos agora brilhando de determinação. Preciso sair daqui, ir para um lugar onde ele não me encontre. Onde eu possa finalmente deixar o passado para trás. O cachorro Caramelo se levantou e começou a andar em círculos ao redor dela, como se estivesse ansioso.
Era como se ele soubesse que, mais do que um lugar seguro, a idosa precisaria de algo mais. Ela precisava confiar de novo. Não apenas em si mesma, mas nas pessoas ao seu redor. Ela observou Caramelo, e o que poderia parecer um simples movimento de um cachorro em busca de atenção se tornou algo mais. Ela sorriu com um suspiro cansado. Você sempre soube, não é? Sempre soube que eu precisava tomar uma decisão. Mas, às vezes, é difícil dar esse passo. Ela acariciou sua cabeça, e ele fechou os olhos, sentindo o afeto dela. Você me mostrou que não preciso enfrentar tudo sozinha. O cachorro Caramelo sentou-se novamente ao lado dela, mas agora ela parecia mais calma, mais centrada. Ela olhou novamente para o mercado, agora vazio, e sentiu uma sensação de alívio. O homem, embora ainda estivesse no caminho, não poderia impedi-la de seguir em frente. Ela se levantou, determinada, e olhou para o cachorro. Nós vamos deixar este lugar para trás, Caramelo. Vamos procurar um novo começo. Ela disse, sua voz firme, como se estivesse falando para si mesma tanto quanto para o cachorro. É hora de viver para o futuro, e não para o medo. Eles caminhavam pela rua deserta, as ruas de paralelepípedos ecoando os passos da idosa, enquanto o cachorro Caramelo seguia ao seu lado. O sol se punha completamente, e a noite começava a tomar conta do vilarejo. O cenário havia mudado. O vento suave tocava suas peles, trazendo consigo uma sensação de mudança, de novos começos. Eles estavam começando uma jornada de autoconhecimento, onde não importava o que o passado trouxera, o que realmente importava agora era a coragem de continuar. A idosa sabia que a decisão estava tomada. Ela não voltaria atrás. O cachorro Caramelo não a deixaria. E, juntos, iriam encontrar um caminho onde a liberdade e a paz pudessem finalmente ser suas. Mas o que ela ainda não sabia era que a escolha de deixar tudo para trás não era simples, e, por mais que houvesse feito essa promessa para si mesma, a jornada para o recomeço estava longe de ser fácil. Havia mais desafios à frente, mais obstáculos, mais momentos difíceis. Mas, com Caramelo ao seu lado, ela se sentia mais preparada para enfrentá-los. A rua ficava mais silenciosa, e a noite avançava, cheia de mistérios e incertezas. Mas, pela primeira vez, a idosa olhou para o cachorro Caramelo com um sorriso verdadeiro no rosto. E, sem palavras, ela soubera que a resposta para seus medos estava bem diante dela. Caramelo não era apenas um cachorro, ele era sua âncora, sua força, e, de algum modo, sua salvação. E assim, com a promessa de um novo começo, ela seguiu adiante, sem olhar para trás. A estrada à frente parecia longa e incerta, mas a idosa agora caminhava com um passo mais leve. O cachorro Caramelo seguia ao seu lado, com a cauda balançando suavemente. O som de seus passos era a única coisa que preenchia o silêncio da noite. As estrelas começavam a brilhar no céu, oferecendo uma luz suave sobre o caminho que se estendia diante deles. Cada passo que davam os afastava do passado, mas também os aproximava de algo novo, de uma jornada desconhecida. O vilarejo, agora a uma distância crescente, parecia cada vez mais um capítulo distante, uma lembrança que já não possuía o mesmo peso. No entanto, a idosa sabia que o medo, aquele que havia paralisado por tanto tempo, ainda a acompanhava. O homem ainda estava lá fora, e ela sabia que sua ameaça não desapareceria simplesmente porque ela havia decidido partir. Ela suspirou, sentindo uma tensão em seu peito, mas também algo mais, a liberdade. A decisão de deixar para trás o que aprendia não havia sido fácil, mas agora ela se sentia leve, quase como se tivesse tirado um peso imenso das costas. Caramelo olhou para ela, sentindo a mudança em sua energia. O que antes era um fardo, agora parecia se transformar em uma missão de resiliência e esperança. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas ao olhar para a idosa, ele percebia que ela estava mais forte do que nunca. O que será que nos espera? Ela murmurou, mais para si mesma do que para o cachorro. Ela olhava para o horizonte, para o caminho que se estendia à frente, sem saber o que o futuro reservava. Mas, pela primeira vez, ela não temia o desconhecido. De repente, ela parou. Caramelo, que estava à frente, também se deteve.
Ela olhou para ele, os olhos mostrando uma nova confiança. Havia algo em seu interior que estava mudando, algo que, até então, ela não tinha percebido. Eu não sou mais a mesma pessoa, Caramelo. Ela disse com um sorriso suave. O medo não me controla mais. Eu tenho você ao meu lado, e com você, posso enfrentar qualquer coisa. Caramelo se aproximou dela, encostando sua cabeça em sua perna. A conexão entre eles era inegável, profunda e silenciosa. Ela sabia que ele estava sempre ali para protegê-la, e isso a dava forças para continuar. O mundo, de repente, parecia um pouco mais seguro, e ela estava disposta a seguir em frente, seja qual fosse o custo. Continuaram a caminhar pela estrada, agora mais decididos. Ao longe, uma luz suave brilhava, a única sinalização de uma pequena vila. Era um novo começo, e eles precisavam descansar. A jornada seria longa, mas não estavam mais sozinhos no caminho. Caramelo estava com ela, e juntos, eles encontrariam a paz que tanto buscavam. A idosa observou o céu. O sol havia se posto completamente, e a noite se espalhou ao seu redor. O vilarejo à distância agora parecia acolhedor, um lugar onde ela poderia começar de novo. Mas ela sabia que o que importava não era o lugar, mas o que ela faria com o que tinha, coragem, força e a companhia fiel de seu amigo canino. O medo, que antes a consumia, agora era uma lembrança distante. Ela sabia que o homem que a havia aterrorizado poderia aparecer a qualquer momento, mas ela também sabia que, com Caramelo ao seu lado, ela teria a força necessária para enfrentar o que quer que viesse. Ele havia sido sua luz nos momentos mais escuros, e juntos, eles seriam imparáveis. Chegaram à vila no início da madrugada. Era tranquila, com as casas enfileiradas e algumas luzes ainda acesas. Ao longe, um pequeno mercado parecia estar fechado, mas havia uma sensação de acolhimento no ambiente. Era um novo lar, um refúgio, e ela sabia que, ali, poderia começar a reconstruir sua vida. Mas, mesmo com a sensação de segurança, a idosa não deixava de pensar nas implicações de sua decisão. O homem ainda estava lá, e ela não sabia o que ele faria a seguir. Mas uma coisa era certa, ela não estaria sozinha. Caramelo estava com ela, e com isso, ela sentia que poderia encarar o futuro com mais coragem do que nunca. Aqui, Caramelo. Ela disse, quando chegou à porta de uma casa simples, mas acolhedora. Este é o nosso novo começo. Vamos ficar aqui por enquanto, e quando estivermos prontos, decidiremos o próximo passo. Ela abriu a porta e entrou, seguindo para um pequeno corredor iluminado por uma lâmpada fraca. Era uma casa simples, mas ao olhar para os móveis e as paredes gastas, a idosa sentiu uma sensação de acolhimento. Ela não sabia quanto tempo permaneceriam ali, mas uma coisa ela sabia, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado. Ele se deitou no chão ao lado da cama improvisada, enquanto ela se acomodava, pensando no que fazer a seguir. Vamos passar por isso, Caramelo. Ela murmurou antes de adormecer, com uma sensação de paz finalmente tomando conta de seu coração. Juntos, vamos superar qualquer coisa. A jornada estava apenas começando, e o caminho à frente ainda estava repleto de incertezas. Mas, com Caramelo ao seu lado, a idosa sabia que qualquer desafio poderia ser enfrentado. O amanhecer foi silencioso, o som suave do vento nas árvores e o canto de pássaros distantes eram os primeiros sinais de um novo dia. A idosa acordou cedo, como sempre fazia, mas desta vez, seu coração parecia mais leve. Ela olhou para Caramelo, que estava deitado tranquilamente ao lado da cama improvisada, ainda adormecido. A visão dele ali, tranquilo e leal, trouxe-lhe um conforto imenso. Ela sabia que ele sempre estaria lá, independentemente dos desafios que ainda precisavam enfrentar. Ela se levantou com cuidado, sem querer acordá-lo, e caminhou até a janela. A luz suave do sol iluminava o vilarejo lá fora, e tudo parecia calmo, como se o mundo tivesse se desacelerado por um momento, oferecendo-lhe a paz que ela tanto procurava. Mas no fundo, ela sabia que esse momento de tranquilidade poderia ser passageiro. A decisão de deixar o vilarejo havia sido difícil, mas, à medida que os dias passavam, ela começava a se sentir mais em casa naquele novo lugar.
A casa simples, embora pequena, proporcionava-lhe a sensação de segurança que ela tanto desejava. No entanto, uma sombra ainda pairava sobre ela. O homem que havia ameaçado sua paz não estava longe, e ela sentia isso em cada passo que dava. Sabia que o passado poderia voltar a qualquer momento. Enquanto tomava um chá quente, seus pensamentos se voltaram para as últimas palavras do homem. Ele não estava desistindo dela tão facilmente. Ele havia prometido voltar. E ela sabia que isso não era apenas uma ameaça vazia. Mas, por mais que o medo tentasse tomar conta de seu coração, ela se lembrava de Caramelo. Ele estava ao seu lado, e com isso, ela sentia a coragem renovada. Ao cair da tarde, ela decidiu sair para explorar um pouco o vilarejo, sentindo a necessidade de conhecer melhor o local que agora chamava de lar. Caramelo a seguiu de perto, com os olhos atentos a tudo ao redor. Ele era, como sempre, o guardião silencioso, aquele que jamais deixava de observar, de proteger. O vilarejo parecia acolhedor, as casas simples, mas com jardins bem cuidados. As pessoas andavam lentamente, cumprimentando-se umas às outras com sorrisos amigáveis. Era tudo tão diferente de sua vida anterior. Aquele lugar oferecia uma sensação de pertencimento que ela não sentirá há muito tempo. Mas, enquanto caminhava pela rua principal, algo chamou sua atenção. Uma figura conhecida. Ela parou bruscamente, seu coração acelerando. O homem estava lá. Ele estava parado, como se esperasse por ela. Seus olhos estavam fixos nela, um olhar de desafio, como se estivesse testando sua resistência. Ele não havia desistido. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas, ao olhar para Caramelo, sua confiança voltou. O cachorro Caramelo avançou ao lado dela, e a idosa sentiu a força silenciosa de sua presença. Ele sabia que ela precisava de coragem agora, mais do que nunca. O homem deu um passo à frente, interrompendo o silêncio. Achei que você fosse mais difícil de encontrar. Ele disse, com um sorriso sarcástico. Você pensou que poderia fugir, não é? Mas o que você não entende é que você nunca vai se livrar de mim. A idosa não recuou. Ela sabia que esse confronto era inevitável, e não podia mais se esconder. Caramelo ficou em alerta, sua postura rígida, mas calma. Ele estava ali, pronto para proteger. A idosa, sentindo a energia de seu fiel amigo, respondeu com firmeza. Eu não estou fugindo. Eu só estou fazendo o que é certo para mim. E você não tem mais poder sobre a minha vida. Ela falou com uma confiança que surpreendeu até a si mesma. O medo ainda estava ali, mas não estava mais no controle. O homem riu, mas o som não era mais tão seguro. Ele estava claramente irritado, não gostando de ser desafiado. Você acha que me intimidou com essas palavras? Eu não vou embora até conseguir o que quero. Ele fez uma pausa, observando os arredores com um olhar calculista. Vou voltar, e você sabe disso. A idosa deu um passo à frente, encarando-o com firmeza. Ela sabia que sua coragem não era suficiente para afastá-lo para sempre, mas ela também sabia que ele não podia mais controlar seus passos. O que ele queria ainda era um mistério, mas, pela primeira vez, ela não se sentia impotente. Ela não estava mais sozinha. Eu não tenho mais nada que você queira. Você pode continuar ameaçando, mas você vai ver que o que realmente importa é o que construímos com nossas próprias mãos. O que eu tenho agora é meu, e você não pode mais tirá-lo. Ela respirou fundo, sentindo a força de suas palavras. O homem a observou por um momento, a fúria se transformando em frustração. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por alguém que considerava tão insignificante. Ele bufou, se virando para ir embora, mas não sem antes lançar um último olhar ameaçador. Você vai se arrepender. Eu vou fazer você se arrepender. E com isso, ele se afastou, desaparecendo na mesma direção de onde viera. A idosa ficou ali, em silêncio, sentindo a tensão desaparecer aos poucos. Ela olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, ainda em posição de alerta, mas agora mais relaxado.
Ele sabia que a batalha não tinha terminado, mas também sabia que ela havia dado um passo importante para retomar o controle de sua vida. Não vamos nos arrepender, Caramelo. Ela murmurou, acariciando sua cabeça. O que vier, enfrentaremos juntos. Embora a ameaça do homem ainda pairasse no ar, a idosa sabia que, com Caramelo ao seu lado, ela estava mais forte do que nunca. Não seria fácil, mas ela estava determinada. O futuro estava incerto, mas ela não voltaria atrás. O passado não a controlaria mais. A caminhada, agora, parecia um pouco mais leve. Eles estavam prontos para o que viesse. O medo havia perdido parte de sua força. Eles ainda tinham muito pela frente, mas, agora, sabiam que podiam enfrentar qualquer desafio. O mês se passou rapidamente. A idosa e Caramelo haviam encontrado uma nova rotina, mais tranquila e ainda assim, cheia de desafios. As primeiras semanas na pequena vila foram um teste de paciência e coragem, mas, aos poucos, ela se sentiu mais em casa. A casa simples, mais acolhedora, era agora seu refúgio. Caramelo sempre esteve ao seu lado, vigilante, leal e constante, como uma sombra de proteção, sempre cuidando, sempre atento. Nos dias seguintes ao encontro com o homem, a sensação de medo persistia, mas o que ela começou a perceber era que aquele sentimento não a dominava mais. Ela havia tomado o controle da própria vida. Sua força havia se tornado mais visível, não apenas para os outros, mas principalmente para ela mesma. Ela aprendeu a se olhar com mais bondade, a confiar em seu próprio julgamento e, acima de tudo, a acreditar que a mudança era possível, mesmo quando parecia difícil. Certa manhã, ao abrir a porta da casa, um vento suave acariciou seu rosto. O céu estava limpo e azul, e as ruas da vila estavam tranquilas. Ela sentiu uma sensação de paz que ainda não havia experimentado em toda a sua vida. Talvez fosse a leveza de uma nova liberdade ou o simples fato de que, pela primeira vez, ela não estava fugindo. Vamos dar uma volta hoje, Caramelo? Perguntou, olhando para seu fiel amigo, que já estava com a cauda abanando, ansioso por mais uma aventura. Ele parecia entender que esse passeio não seria como os outros. Seria um novo marco na história deles. Eles saíram de casa e seguiram pela rua principal. Caramelo estava especialmente animado, como se também sentisse a mudança no ar. O vilarejo, que antes parecia um cenário de sobrevivência, agora era um lugar que eles chamavam de lar. A idosa sorriu ao observar as crianças brincando na praça, os vizinhos conversando nas calçadas, as mulheres preparando o pão na janela. Era um pequeno refúgio de normalidade e felicidade, algo que ela pensava que nunca mais teria. Quando chegaram à praça central, ela notou a movimentação que estava acontecendo. Alguns moradores estavam organizando um evento, uma celebração simples, mas cheia de alegria. Música, risos e comida estavam sendo preparados para todos. Ela hesitou por um momento, mas, com um olhar de encorajamento de Caramelo, decidiu se aproximar. Talvez fosse hora de começar a se envolver, de realmente ser parte da comunidade. Ao se aproximar de um grupo de mulheres que estavam organizando as mesas, uma delas a cumprimentou com um sorriso caloroso. Olá! Você é nova por aqui, não é? Perguntou uma senhora idosa, com os cabelos prateados e olhos gentis. Eu sou Maria, e estamos fazendo uma pequena festa para celebrar a chegada da primavera. Você e o seu cachorro são mais que bem-vindos a se juntar a nós. A idosa sorriu, surpresa pela recepção amigável. Eu não sei se sou boa com festas, mas, e muito obrigada pela oferta. Ela respondeu, sentindo um calor no peito ao perceber a genuína bondade daquela mulher. Maria riu suavemente, sem pressa, e disse, e não há pressa. Apenas venha e traga o seu amigo peludo. Aqui, todos são bem-vindos, e quem sabe, talvez você até descubra algo sobre si mesma. Às vezes, a felicidade está nas pequenas coisas. A idosa olhou para Caramelo, que estava pulando de alegria ao ver outras pessoas e cães na praça. Ela sabia que aquele momento era mais significativo do que imaginava. Ela estava sendo convidada a participar da vida novamente. O medo e a angústia do passado já não pesavam tanto sobre ela.
Talvez o maior desafio, agora, fosse deixar a felicidade entrar de vez. Ela aceitou o convite e se sentou com Maria e as outras mulheres. O evento seguiu de forma simples, com risos e conversas despreocupadas. Caramelo correu por ali, fazendo amizade com outros cães, e a idosa, aos poucos, começou a relaxar. Ela percebeu que a vida realmente podia ser simples e feliz. Ali, naquele vilarejo, ela havia encontrado um refúgio que ainda não entendia completamente, mas que já sentia em sua alma. Quando a festa começou a se dispersar, e a noite se aproximava, a idosa se sentou ao lado de Caramelo em um banco da praça. O cachorro, cansado das brincadeiras, deitou-se ao lado dela e olhou para o céu estrelado. A brisa suave acariciava seus rostos enquanto eles observavam o horizonte, onde a luz suave da lua iluminava os telhados da vila. A paz estava completa. Ela sabia que o homem que a havia ameaçado poderia voltar algum dia, mas agora ela tinha algo que ele não podia tirar. Ela tinha seu lugar, seu propósito, e, o mais importante, ela tinha Caramelo. Juntos, eles haviam superado tantos obstáculos. E agora, ela sabia que poderia encarar qualquer coisa que o futuro reservasse, porque não estava mais sozinha. A idosa sorriu para Caramelo, com os olhos cheios de gratidão. Ele era mais do que um simples cão de rua. Ele era sua força, sua coragem e sua esperança. Com ele ao seu lado, ela sentia que qualquer tempestade poderia ser enfrentada. Obrigada, Caramelo. Por nunca me abandonar. Ela disse suavemente, acariciando sua cabeça. Caramelo levantou a cabeça e a olhou com seus olhos tranquilos e leais. Sem precisar de palavras, ele estava dizendo: sempre estarei aqui com você. E, naquele momento, a idosa soube que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. A vida estava apenas começando para ela. E, com Caramelo ao seu lado, ela finalmente estava pronta para viver em paz. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou ajuda, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.